Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver empresas que estão à beira da falência com patrimônio líquido negativo. Mas será que empresas como a Home Depot, ABV, entre outras grandes empresas muito lucrativas e geradoras de caixa, são empresas ruins e estão à beira da falência? Então hoje a gente vai entender o que significa o PL, ou seja, o patrimônio líquido negativo em grandes empresas americanas. Beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre um aspecto que muitas pessoas me perguntam e não entendem. Na verdade é um assunto um pouquinho mais complexo que você dificilmente vai encontrar uma explicação direta ao ponto, igual a gente vai estar conversando aqui. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, me segue aqui no Instagram também, já vai deixando seu like porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito para você nas suas análises, nos seus futuros aportes lá no exterior. Então, vamos direto ao ponto. Antes da gente entender o que seria esse patrimônio líquido negativo, vamos entender primeiramente o que é o patrimônio líquido. Em inglês, ele é conhecido como equity. Basicamente, o equity é simplesmente subtração dos ativos menos os passivos. É simplesmente isso. Você pega o quanto você tem de ativo, subtrai os passivos e daí você chega no patrimônio líquido. Então seria seus direitos menos suas obrigações, aí você chega na parte do seu capital social, no seu patrimônio líquido. Agora que a gente já entendeu o que é o patrimônio líquido, vamos entender como esse patrimônio líquido pode ser negativo. Olhando a fórmula, é bem óbvio das seguintes formas que ele consegue se tornar negativo. Ele simplesmente pode ser uma diminuição abrupta do ativo. Basicamente, a queda do patrimônio líquido é feita a partir do acúmulo de prejuízos de forma seguida e cada vez maiores, onde você não consegue um ar para respirar, a empresa só vai caindo e dessa forma seus passivos vão aumentando enquanto seus ativos vão diminuindo ou se mantendo constantes. Dessa forma, o seu patrimônio líquido começa a cair até um ponto que ele se torna negativo. Agora existe a parte boa. Aqui a gente vai entender como boas empresas podem ter patrimônio líquido negativo. E como o patrimônio líquido negativo em grandes empresas americanas pode ser um sinônimo ainda mais poderoso do que se ela tivesse patrimônio líquido crescente. Basicamente, lá nos Estados Unidos a gente tem uma tributação em cima dos dividendos. Então, para a empresa distribuir os seus lucros, ela utiliza de uma técnica pouco utilizada aqui no Brasil. Mais para frente a gente vai entender o porquê é pouco utilizado aqui. Mas basicamente lá eles recompram muitas ações. A empresa vai ao mercado e compra ações que estão em circulação no mercado. Dessa forma, a empresa está diminuindo seu ativo porque ela está gastando caixa para comprar e dessa forma ela está diminuindo seu patrimônio líquido, mas ela está adquirindo de volta as suas ações. Então ela consegue negativar ou simplesmente deixar em tesouraria essas ações e o lucro que seria distribuído para 1.000 ações agora vai ser distribuído para 500 ações, um exemplo. Então o lucro por ação vai ser cada vez maior, mesmo que o lucro líquido seja constante ou crescente de uma forma menor. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender e ficar bem claro. Vamos supor que hoje eu abri uma empresa, uma SA, e eu vou listar ela na bolsa. Então eu abri a empresa e coloquei R$1.000 no caixa da empresa. Então, se a gente for olhar lá do outro lado do balanço patrimonial, a gente vai ver que ela tem R$1.000 de capital social. Então eu listo a minha empresa em 1.000 ações a R$1 cada uma. Beleza. Então daqui 5, 6, 10, 20 anos, o tempo não importa, mas daqui a alguns anos essas ações foram de R$1 para R$100. Então eu simplesmente decido que vou comprar de volta algumas ações. Lembrando que eu tenho R$1.000 em caixa e agora cada ação vale R$100. Então eu vou ao mercado e recompro 20 ações. Essas 20 ações eu vou ter gasto cerca de R$2.000 e vou estar comprando de volta 20 ações. Então a gente tem que meu caixa era 1.000, saíram R$2.000 para comprar ações de volta
E assim a gente chega num patrimônio líquido de menos R$ 1.000. Então, de forma bem simplificada, essa seria a dinâmica da recompra de ações, formando assim o patrimônio líquido negativo. E por que as empresas fazem isso? Basicamente, elas gostam de utilizar dessa forma, primeiramente, porque nos Estados Unidos a gente tem muita liquidez, a liquidez lá é extremamente suficiente para que mesmo que a empresa recompre várias vezes suas ações, ela mesmo assim vai ter muito volume de dólares sendo negociado. Segundo, os Estados Unidos é um país com uma economia, em tese, extremamente controlada e com seus juros historicamente baixos. Então, para eles captarem dívida para fazer a recompra da ação, também é uma estratégia que pode ser um pouco mais ousada, mas também é muito utilizada. As empresas normalmente captam dívida e com o dinheiro dessa dívida elas fazem a recompra das ações e simplesmente porque os dividendos nos Estados Unidos são tributados. Então, para fugir dessa tributação nos dividendos e também como eles podem fazer um abatimento fiscal, simplesmente porque a empresa ela tem o seu lucro líquido e a partir do momento que ela capta dívida para fazer recompra de ações, ela está diminuindo esse lucro líquido por meio dos juros desses empréstimos, que não são uns juros tão elevados, porque a taxa de juros americana é extremamente baixa. Então, isso diminui o lucro líquido, que consequentemente diminui o imposto de renda que a empresa vai pagar. Então, é uma estratégia bem inteligente que é pouco utilizada aqui no Brasil. Mas por que as grandes empresas não utilizam dessa estratégia aqui no Brasil? Primeiramente, já é difícil você conseguir liquidez em empresa aqui sendo negociada normalmente, sem nenhuma recompra de ação. Agora imagina se a empresa ficasse recomprando de forma contínua suas ações. A liquidez seria basicamente inexistente. Também existe uma norma da CVM, uma norma regulatória que simplesmente diz que não pode ser dona de mais de 10% das ações em negociação. Ou seja, ela não pode comprar mercado mais de 10% e deixar as ações em tesouraria. E também a gente tem que os dividendos aqui no Brasil ainda não são tributados. Então é muito mais eficiente para a empresa adquirir aquele lucro e distribuir de forma em dividendos, já que não são tributados e também eles não vão ter um certo benefício fiscal fazendo essa jogada da recompra de ações frente ao pagamento de dividendos. E talvez o mais óbvio é que o Brasil é historicamente inflacionado. Então, os juros tendem a ser muito altos aqui no Brasil e muito instáveis. Então, não faz sentido a empresa tomar uma dívida a um juro X, que pode aumentar muito rapidamente, e assim tomar um certo prejuízo simplesmente comprando suas ações e tendo grande parte do seu patrimônio, do seu capital, dos seus ativos sendo comido por uns juros que não condiz com o efetivo recompra de ações. E como você consegue identificar empresas com patrimônio líquido, mas que sejam saudáveis? Basicamente, olhe a dívida da empresa, olhe dívida líquida sobre EBITDA. É muito importante a gente entender que a dívida ela tem que ser proporcional ao que a empresa gera operacionalmente. Aqui no Brasil seria algo equivalente ao fluxo de caixa operacional, FCO, mas lá a gente consegue enxergar por indicadores como dívida líquida ou debt, net debt, por EBITDA, utilizar os históricos de dívida da empresa. Dessa forma você vai entender qual é o movimento da dívida da empresa, se ela está muito endividada, se ela está muito alavancada. E também você precisa entender o porquê ela está endividada e qual é a origem e o destino desse dinheiro que estão gerando juros em cima dele. Uma coisa que é crucial, aqui no Brasil normalmente as pessoas, já erroneamente, gostam de olhar o lucro líquido das empresas e se basearem no lucro líquido. Se o lucro líquido é crescente, a empresa está crescendo e isso é ótimo. A gente já teve casos em empresas americanas em que o lucro líquido na DRE não estava crescente, estava praticamente lateralizado, mas o lucro líquido por ação, o LPA, ou em inglês o Earnings Per Share, estava crescendo de forma bem exorbitante. Simplesmente porque a empresa manteve o seu lucro constante, mas fez recompra de ações. Então, quanto menos ações,
mais lucro vai ser distribuído por ação. Então, você pode ganhar simplesmente com essa grande jogada das empresas. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha ficado bem claro para você o porquê você não deve se assustar e nunca se basear num único indicador. Sempre olhe o macro e entenda o que está acontecendo com a empresa, e não é porque um indicador mostra que tem algo de errado que necessariamente ela está errada. E também, só fazendo o disclaimer que muitas vezes o patrimônio líquido pode ser sim negativo por a empresa ser ruim, mas isso você, com qualquer um dos indicadores que eu já citei, você consegue enxergar. Beleza? Então, até sábado para o nosso próximo vídeo fazendo análise de uma empresa. Beleza? Então, valeu!